Buenos días. Bom dia. Buenos días. Bom dia. Bueno, Bom. 3 de 3, 3 de 3. 5 de 5 para los que estamos desde el martes. 5 de 5 para aqueles que estamos Ya desde empieza el terça. regreso a casa. Já estão pensando em voltar a casa. Algunos ya están con las maletas listas, Alguns já estão com as malas prontas, pensando en la comida típica de su país. pensando na comida típica do seu país. Pero pensaba en esta mañana cuando me desperté, Mas nesta manhã, quando acordei, eu estava pensando en aquel salmo que David dice en el capítulo 84, verso 10. no Salmo 84, verso 10, onde Davi disse: Mejor es un día en tus atrios que 1000 lejos de ella. melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Y pensaba en esa capacidad redentiva que tienen ámbitos como estos. E eu estava pensando na capacidade redentora ou redentiva que esses âmbitos propõem. Cuando nos reunimos en estos ambientes de entrenamiento, de Cuando- palabra, de administración, Quando nos reunimos nesse ambiente de palavra, de ministração, no es solo escuchar mensajes o cantar o orar. O não é só cualquier otra escutar actividad. mensagens, cantar ou orar. Hay una redención en nuestro entendimiento. Há uma redenção no nosso Y es entendimento. interesante porque David dice esto siendo rey. E é interessante porque Davi disse isto sendo rei. La capacidad de administración y de gestión en un gobernante es A demasiado capacidade de importante. administração e gestão num governante Es muy importante. é muito importante. Él establece un patrón, Ele estabelece um padrão, un día um dia, con capacidad redentiva, com uma capacidade redentiva, acelera redentora, 3 años de gestión. assimila 3 anos, absorve 3 anos de gestão. Es ahí donde estos ambientes toman otro lugar o cobran otra É relevancia. aí onde esses ambientes adquirem outra relevância, Porque no estamos solo escuchando mensajes, porque não estamos apenas escutando mensagens, estamos redimiendo tiempo. estamos redimindo tempo. Cada uno de los expositores, Cada um dos expositores, con tantos años en el Señor com y tantos en anos no esta Senhor, palabra, e nesta palavra, nos están acercando conclusiones que a ellos le tomaron 30, 40 años llegar. estão nos ofertando conclusões que para eles demoraram 30 anos para chegar. Nosotros no vamos a pasar 40 años para llegar a las mismas conclusiones, Nós não vamos levar mais 40 anos para chegar às mesmas conclusões, porque estamos redimiendo tiempo. porque estamos redimindo tempo. Amén. Amém. En esta mañana Nesta manhã, quiero compartir una reflexión eu quero compartilhar uma reflexão que tiene mucho que ver con lo que decía Vladimir recién. que tem muito o que ver com o que Vladimir dizia recentemente. El espíritu de todos los terceros días de los LAPET. O espírito de todos os terceiros dias de Lapete. Nosotros trabajamos bajo un patrón en los encuentros de LAPET. Nos encontros do Lapete, nós trabalhamos debaixo de um padrão. Y el último día es un día enfocado hacia la movilización o hacia el envío. E o último dia sempre é focado na mobilização, no envio. Por lo tanto, en esta mañana quiero compartir con ustedes E, portanto, nesta manhã eu quero E vamos- compartilhar com vocês. y vamos a usar la pantalla E vamos usar o telão, porque no es una... la idea es que sea un poco más dinámico. a ideia desta manhã é que ela seja um pouco mais Tiene dinâmica. un perfil más de enseñanza, Ela tem um perfil mais de ensino, de dejar algunas cosas escritas y concretas. para deixar algumas coisas mais escritas e concretas. Voy a intentar manejarme con las notas escritas. Eu vou tentar administrar aqui com as notas que tenho escritas. Y si después alguien quiere recibirlas, E se depois alguém quiser recebê-las, solo puede dejarnos saber y con gusto se las enviaremos. faça-nos saber e com muita alegria vamos enviar. Esta mañana vamos a hablar Nesta manhã nós vamos falar de la importancia de fortalecer la identidad apostólica de la iglesia da importância de fortalecer a identidade apostólica da igreja en relación a la cultura, com relação à cultura, en relación al mundo en el que vivimos com relação ao mundo em que y al vivemos mundo en el que estamos. e o mundo no qual estamos. Muchos de los que hemos estudiado el mensaje apostólico Muitos daqueles que estudamos a mensagem apostólica corremos el riesgo de llenarnos de mucha información, corremos o risco de nos encher de muita informação, pero que en nuestras jurisdicciones asignadas Mas que- haya muy poca influencia. mas que dentro das jurisdições que nos foram confiadas tenhamos muito pouca influência. De hecho, en los últimos años, E tal é que nos últimos anos muchos han abandonado el mensaje de esta estación muitos abandonaram a mensagem desta estação
geração, porque utilizaron la medida de estaciones pasadas para determinar su éxito. porque utilizaram a medida de estações passadas para determinar o seu Pero êxito. tenemos que saber que todos los movimientos de Dios nacen en lugares oscuros. Mas temos que saber que todos os movimentos de Deus nascem em lugares escuros. Jesús nació en un establo. Jesus nasceu no estábulo. El Salvador y el Redentor O del mundo Salvador e o Redentor do mundo. no nació en un palacio, Ele não nasceu num palácio. nació en un lugar socialmente deplorable, Nasceu num lugar socialmente sin deplorável. aparente éxito, Sem um lugar que não sin aparentava aparentes êxito. resultados, Sem aparente sin resultado. aparente confort. Sem aparente conforto. Y eso es importante entenderlo, E isto é importante de ser entendido. porque como generación Porque como geração, cremos que estamos en el umbral que estamos às portas de cruzar de cruzar a aquello que Dios ha hablado y aquello que Dios ha prometido. aquilo que Deus falou e o que Deus Pero prometeu. para eso necesitamos una mayor comprensión Mas de para- los propósitos y de los misterios de Mas Dios. para isso precisamos de uma maior compreensão dos propósitos e mistérios de Porque Deus. como fue dicho ayer al mediodía, Porque como foi dito ontem ao meio-dia, somos el mejor secreto de Dios para la hora somos o presente. melhor segredo de Deus para esta estação. Somos el mejor Somos secreto o de melhor Dios para la segredo hora de Deus presente. para a hora presente. Mira a la persona que está a su lado con la Diga mejor para a hora sonrisa que presente tenga esta você, mañana. diga para a pessoa que está ao seu lado com o melhor sorriso que você tiver. Bueno, si ese es el mejor, no me quiero imaginar el peor. Bom, se esse é o melhor, eu não quero nem imaginar o pior. Y dígale, eres el mejor secreto de Dios E diga para esta pessoa, você é o melhor segredo de Deus para esta hora. para esta hora. Dios te ha preparado, Deus te preparou, Dios te ha purificado, Deus te purificou, Dios te limpió Deus te limpou y ahora te está enviando e agora Ele está te enviando para una hora como esta. para uma hora como esta. Hay cosas que aparentemente no tienen sentido. Há coisas que aparentemente não têm sentido. Pienso en Esther. Eu penso em Esther. No tenía sentido que una mujer judía termine siendo esposa del rey. Não fazia sentido que uma mulher judia terminasse como esposa do rei. Pero Dios tenía su mejor secreto Mas Deus tinha ali o seu melhor segredo, escondido en el palacio de Asuero. escondido no palácio de Assuero. Y Mardoqueo le hace un planteo a Esther. E Mardoqueu faz uma proposta a Esther. Esther, Esther, no es por causa de ti. não é por causa de você. ¿Quién sabe? Ele, quem sabe, Si todo lo que has vivido hasta ahora se tudo que você viveu até te ha agora preparado para esta estación. não te prepararam justamente para esta estação. Tantos años, Tantos anos, tanta entrega, entrega, tanta renuncia, tanta renúncia. tiene que tener un sentido en nuestros Deve días. haver um sentido em nossos dias. Somos el mejor secreto Somos de o Dios melhor para esta segredo de estación. Deus para esta estação. Dios estuvo trabajando en lo secreto. Deus esteve trabalhando no Dios secreto. estuvo trabajando en la aparente oscuridad. Deus esteve trabalhando numa aparente escuridão. Porque el alba está llegando. Porque a alva está chegando. Y Dios tiene un pueblo preparado, E Deus tem um povo preparado, capaz de acelerar su propósito en la tierra. capaz de acelerar o seu propósito na Estamos terra. a la puerta de ver Estamos às portas de ver una aceleración de los propósitos de uma Dios en nuestra aceleração do generación. propósito de Deus em nossa geração. Y no significa que sea mejor que otras generaciones. E não significa que sejamos melhores do que outras gerações. Cada estación Cada estação nos ha traído hasta aquí. nos trouxe até aqui. Las generaciones anteriores As gerações anteriores, fueron fieles a la luz que tuvieron. eles foram fiéis à luz que Y tinham. sin esa fidelidad E sem esta fidelidade, no hubiésemos llegado hasta aquí. não teríamos chegado até aqui. Pero para la próxima estación Mas para a próxima estação, se demanda de nosotros é exigido de nós que todo lo que Dios ha que preparado tudo aquilo que Deus preparou comience a ser manifestado. comece a ser manifestado. Todo lo que Dios hizo anteriormente Tudo que Deus fez anteriormente fue prepararnos para un punto como este. foi nos preparar para um momento como este. Dios está cambiando nuestros odres. Deus está mudando os nossos Como odres. generación estamos expuestos a un odre nuevo, Como geração, estamos expostos a um novo odre, saliendo de las tradiciones denominacionales, saindo das tradições denominacionais, saliendo de las tradiciones institucionales saindo das tradições institucionais y reuniéndonos como una sola familia. e reunindo-nos como uma só família. Aquí nadie te preguntó de Ac- qué denominación eres. Aqui ninguém te perguntou de que denominação você é. Es interesante cuando nos reunimos É interessante quando nos reunimos y no nos preguntamos cuál es tu trasfondo. e não perguntamos qual é o seu panorama, o seu pano de
fundo. No, no importa si eres bautista, Não importa se pentecostal, você é hermano batista, libre, luterano. pentecostal, livre, luterano. Porque cuando nos reunimos, Porque quando nos reunimos, lo que se reúne o que se reúne es el odre nuevo. é o novo odre, Que é o a odre família novo. de Deus É en a la família tierra. de Deus na terra. El valle de los huesos secos O vale dos ossos secos se está reuniendo como un vibrante ejército. está se reunindo como um exército vibrante. ¿Por qué? Por quê? Y acá comenzamos nuestra conversación. E aqui vamos começar a nossa conversa. Este no anda. Esse não funciona. Si podemos pasar desde ahí. Se pudermos passar desde aí. Juan capítulo 20, verso 21. João capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: Então Jesus lhe disse outra vez: paz a vosotros. Paz seja convosco. Como me envió el Padre, Assim como o Pai me enviou, así también yo os envío. eu também os envio. ¿Por qué esto está aconteciendo en esta estación? Por que isto está acontecendo nesta estação? Porque vivimos en tiempos Porque vivemos em tempos donde se hace real la necesidad urgente onde se torna real a necessidade urgente de que la iglesia recupere su identidad apostólica. de que a igreja recupere a sua identidade apostólica. Un elemento esencial en la vida de la iglesia que ha sido elemento descuidado essencial, por mucho tiempo. elemento essencial na vida da igreja foi descuidado por muito tempo. Y permítame ser claro en E me esto. permita ser claro nisso. El concepto de lo apostólico O conceito do o apostólico de la identidad apostólica de la iglesia ou da identidade apostólica da no hace igreja referencia al título de apóstol. não faz referência ao título No de hace apóstolo. referencia a una jerarquía dentro de la iglesia, Não faz referência a uma hierarquia dentro da igreja. sino a la identidad y a la naturaleza misma de la iglesia. Mas a identidade e a própria natureza da igreja. La iglesia no solo tiene apóstoles, A igreja não somente tem apóstolos, es apostólica. ela é La apostólica. iglesia no solo tiene profetas, A igreja não somente tem profetas, es profética. ela é ¿Por profética. qué es importante entender E esto? por que é importante entender isso? Porque hemos puesto Porque colocamos a los obreros de la casa os obreiros da casa como si fuesen la casa. como se eles fossem a casa. Apóstoles, profetas, evangelistas, Apóstolos, pastores y profetas, maestros evangelistas, pastores e mestres. son solo obreros, Eles são apenas son obreiros. edificadores, São son edificadores. constructores, Eles são construtores. pero no son la casa. Mas eles não são a casa. La identidad de la iglesia A identidade da igreja es apostólica. é apostólica. Y no tenemos el tiempo para describir todas. E não temos o tempo para descrever todas. Mi énfasis en esta mañana será en la identidad apostólica. A minha ênfase nesta manhã será a identidade apostólica. Porque en tiempos de rápidos cambios culturales y desafíos globales, Porque em tempos de rápidas mudanças culturais e desafios globais, la iglesia debe entender su rol, a igreja deve entender o seu papel, no solo como guardiana de la fe. não somente como uma guardiã da fé. Una de las descripciones de la iglesia en el Nuevo Testamento Uma das descrições da igreja no Novo es Testamento columna y baluarte de la verdad. é coluna e baluarte da verdade. Pero la iglesia no solo es guardiana de la fe, Mas a igreja não é somente a guardiã da fé, sino que también es un ente, mas ela também é una uma entidade enviada al mundo enviada ao mundo para transformarlo. para transformá-lo. Descuidar eso E descuidar disso es descuidar la identidad misma de la é iglesia. descuidar da própria identidade da igreja. En esta estación Nesta estação, estamos volviendo a la palabra de Dios. estamos voltando à palavra de La Deus. doctrina de Cristo se vuelve esencial y no opcional. A doutrina de Cristo se torna essencial e não algo opcional. Pero permanecer en la doctrina Mas permanecer na doutrina tiene un propósito claro: tem um propósito claro: redescubrir, redescobrir, revitalizar revitalizar el propósito y la esencia de la iglesia. o propósito e a essência da igreja. El diagnóstico es que a lo largo del tiempo O diagnóstico é que ao longo do la tempo iglesia ha perdido de vista su misión fundamental a igreja perdeu de vista a sua missão fundamental de ser una fuerza transformadora en el de mundo, ser uma força transformadora no mundo, influenciando y moldeando culturas mediante la proclamación y la demostración del influenciando e moldando culturas por meio da proclamação do evangelho. evangelio. Hace siete años atrás Há 7 anos escuché al apóstol Calviño decir, eu escutei o apóstolo Calvinho en dizer, el contexto de los 500 años de la Reforma Protestante,
protestante. dentro do contexto dos 500 anos da Reforma Protestante, Que no debemos ser solo recordadores de reformas pasadas, não devemos ser apenas recordadores de reformas passadas, sino entender que la reforma es una dinámica constante en la vida de la iglesia. mas entender que a reforma é uma dinâmica constante na vida da igreja. Perseverar en la doctrina de Cristo. Perseverar na doutrina de Cristo. No es simplemente para que nuestra cabeza se llene de información, Não é simplesmente para que a nossa cabeça se encha de informação, sino para que las jurisdicciones que Dios nos ha asignado senão para que a jurisdição da qual o Senhor nos confiou sean trastornadas sejam transtornadas mediante la proclamación y la mediante a expresión del Evangelio. proclamação e a expressão do Evangelho. Estamos regresando a los principios apostólicos Estamos voltando aos princípios apostólicos que caracterizaron a la iglesia del primer siglo. que caracterizaram a igreja do primeiro século. Y eso nos está llevando E isto está nos conduzindo a tomar mayor responsabilidad con el mundo que nos rodea. a assumir uma maior responsabilidade com o mundo que nos rodeia. Es imposible separar É impossível la separar verdad de Dios en una generación a verdade de Deus numa geração de la responsabilidad da responsabilidade que la verdad de Dios genera en la iglesia. que esta verdade de Deus gera na igreja. No se puede separar Não é possível, não se pode separar el mensaje del Evangelio a mensagem do de Evangelho la responsabilidad del Evangelio. da responsabilidade que o Evangelho contém. Tenemos una responsabilidad Temos uma con el responsabilidade destino de las naciones. com o destino das nações. En el contexto en el que estamos, No contexto em que estamos, en el contexto contemporáneo, no contexto contemporâneo, la iglesia enfrenta numerosos desafíos. a igreja enfrenta numerosos desafios. Por razones de tiempo, solo mencionaremos tres. Por razões de tempo, vamos mencionar somente três. Número uno, la secularización creciente. Número 1, a secularização crescente. Número dos, el pluralismo religioso. Número 2, o pluralismo religioso. Y número tres, la indiferencia cultural hacia la fe. E número 3, a indiferença cultural No para com a importa fé. de qué nación seas, Não importa de que nação você seja, estoy convencido eu estou convicto que seguramente te enfrentas a alguno de estos tres desafíos que en tus seguramente territorios. você está enfrentando alguns desses 3 desafios hoje. Hoy países que fueron llenos del Evangelio de Cristo Países que foram cheios do Evangelho de Cristo estão hoje están discutiendo en sus parlamentos no seu parlamento, nos seus parlamentos estão discutindo remover a Dios de la historia de sus naciones. remover Deus da história de suas nações. Leyes anticonversión, Leis anticonversão, leyes que prohíben la predicación pública. leis que proíbem a pregação pública, Pero eso está escrito. mas isso está escrito ¿Qué pasaría? que aconteceria. Pero al mismo tiempo, Mas ao mesmo tempo, también está escrito também está escrito que la luz de Dios resplandecería sobre su pueblo. que a luz de Deus resplandeceria sobre o Tinieblas seu povo. cubrirán la tierra, Trevas cobrirão a terra, mas sobre ti, mas sobre você, más sobre nosotros, mas sobre nós, más sobre la iglesia mas de sobre Cristo. a igreja de Cristo. La luz de Dios a luz de resplandece, Deus resplandece. pero no solo resplandece Mas- para nosotros. Mas não somente resplandece para nós. Y he aquí, E eis aqui, las naciones andarán as nações andarão a la luz, al à resplandor de ao la luz de Dios. resplendor da luz de Deus. Por lo tanto, la iluminación que viene de Dios a la E iglesia portanto, esta iluminação que vem de Deus para a igreja no es solo para nosotros, não é somente para nós, es para que las naciones anden é para que as nações andem al resplandor de esa ao luz. resplendor desta luz. Fortalecer la identidad apostólica es crucial para la iglesia. Fortalecer a identidade apostólica é crucial Por para a lo menos igreja. por tres razones básicas. Ao menos por 3 razões básicas. Número uno. Número 1, Porque esto reafirma su porque isso propósito y misión. reafirma o seu propósito e missão. Entender y vivir según su llamado. Entender e viver segundo o seu chamado. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Qual é o chamado da igreja? Fue dicho ayer y me lo permito repetir. Foi dito ontem, me permitam repetir. La iglesia es enviada al mundo A igreja foi enviada ao mundo para extraer gente del sistema, para extrair, arrancar gente do sistema, para que se vean a sí mismos como hijos de Dios. para que se vejam a si mesmos como filhos de Deus. Y una vez que se vean como hijos de Dios, E uma vez que tenham se visto como filhos de sean Deus, enviados de vuelta al mundo, sejam novamente enviados como filhos do mundo, para que a ao mundo, través de sus vidas transformadas para que através das suas vidas transformadas transformen la cultura en la cual están inmersos. transformem a cultura da qual foram imersos. El proceso es O processo é extraerlos, extraí-los que se vean a sí mismos como hijos de Dios, para que eles se vejam como filhos de Deus a si pero no mesmos, termina ahí. mas não para aí.
Así como el Padre me envió, dijo Assim Jesús, como Jesus disse, assim como o Pai me enviou, yo también los envío. eu também os envio. Él nos saca del mundo, Ele nos tira do nos mundo, extrae del mundo, nos extrai do mundo, cambia nuestra configuración, muda a nossa configuração, cambia nuestra identidad, muda a nossa identidade, cambia nuestra función, muda a nossa função, pero ahora nos envía de vuelta al mundo. e agora nos envia de volta ao mundo. Pero ahora ya no somos nosotros enviados al mundo. Mas agora não somos nós que somos enviados Ahora ao mundo. vamos en el poder del que nos envió. Agora estamos indo no poder daquele que nos enviou. Número 2. Número 2. Fortalecer la identidad apostólica es crucial Fortalecer a identidade apostólica é crucial para que la iglesia pueda interactuar eficazmente con la cultura, para que a igreja possa interagir eficazmente com a cultura, influyendo positivamente en la sociedad, influenciando positivamente na sociedade. no desconectándose de los acontecimientos del mundo en el que vive. Não estando desconectada dos acontecimentos do mundo no qual vive. Este debate se ha presentado en los últimos años de la historia. Esse debate ele foi apresentado nos últimos anos da história. ¿Cuál es la relación que la iglesia debe tener con la cultura? Qual é a relação que a igreja deve ter com a cultura? La iglesia está metida en la cultura, A igreja está dentro da cultura, es de la cultura, é da se cultura, adapta a la cultura. ela se adapta à transforma cultura, a cultura. ela deve transformar a cultura. La verdad es A verdade é que si hemos nacido de nuevo, que se nascemos de novo, estamos en el mundo, estamos no mundo, pero no somos del mundo. mas não somos do mundo. Él no nos sacó del mundo, Ele não nos tirou do mundo. arrancó nuestra identidad del mundo. Ele arrancou a nossa identidade E isto é do mundo. interessante. E isso é interessante. Estamos, Estamos, pero no somos. mas não somos. La iglesia no está ausente del mundo, A igreja não está ausente do mundo, não pero está no alheia, pertenece al mundo. mas ela não pertence ao mundo. Esto significa Isto significa que ni nuestra identidad, que nem a nossa ni identidade, nuestros patrones, nem os nossos ni padrões, nuestros modelos nem os nossos modelos son del mundo. são do mundo. No podemos ir a Egipto, Não podemos ir ao Egito, ni ir a Babilonia, nem ir à Babilônia, tomar sus principios, tomar os seus princípios, pegarlos en la iglesia levá-los à y igreja creer que la gloria de Dios respaldará e eso. crer que a glória de Deus vai respaldar isto. Pero eso no significa Mas isto não significa que no estemos ni en Babilonia ni en Egipto. que não estejamos nem na Babilônia e nem no Egito. Número 3, Número 3. fortalecer la identidad apostólica es crucial Fortalecer a identidade apostólica é crucial para mantener relevancia y vitalidad, para manter a relevância e a vitalidade, evitando caer en el estancamiento, evitando cair no estancamento, adaptándose a los cambios culturales, adaptando-se às mudanças culturais, sin comprometer la verdad del Evangelio. sem comprometer a verdade do Evangelho. Es aquí É aqui donde comenzaremos nuestra conversación. onde vamos começar a nossa Son conversa. 3 puntos muy concretos. São 3 pontos muito Número concretos. 1, la identidad apostólica de la iglesia. Número 1, a identidade apostólica da ¿Qué igreja. significa O que significa ser una iglesia ser uma igreja con naturaleza com apostólica? uma natureza apostólica? Ustedes lo saben, la iglesia, la palabra apóstol Você sabe a palavra apóstolo? proviene del griego apostelos o apostolos, Provém do grego apostelos ou que apóstolos, significa uno que es enviado. que significa alguém que é enviado. Por lo tanto, la iglesia apostólica E, portanto, a igreja es apostólica aquella que reconoce é aquela que y reconhece vive su llamado e vive o seu chamado a ser extraída, de ser extraída, a ser formada ser y formada a ser enviada e em ser enviada con un propósito divino. com um propósito divino. Esta identidad Esta identidade implica por lo menos 4 cosas. implica ao menos 4 coisas. Número 1, Número 1, misión y envío. missão e envio. La iglesia es comisionada por Dios A igreja foi comissionada por para Deus anunciar las virtudes de aquel que la llamó. para anunciar as virtudes daquele que a chamou, Es decir, ou seja, extraer a las personas de una cultura extrair as pessoas de uma cultura y traerla a otra. e levá-las a outra. Esto es lo que Pablo explica en Colosenses capítulo 1, verso 13. Isso é o que Paulo explica em Colossenses capítulo 1, verso Fuimos 13. Fomos trasladados. trasladados. Fuimos Fomos trasladados transladados de la potestad de las do tinieblas império das trevas al reino de su amado ao Hijo. reino do seu amado Filho. Número 2, Número 2, autoridad. autoridade.
La iglesia apostólica no actúa bajo su propia autoridad. A igreja apostólica não age ou não atua debaixo da sua Actúa própria bajo la autoridad autoridade. de Cristo. Ela atua debaixo da autoridade de Cristo, Representándolo y expresando su reino en los diversos contextos culturales. representando e expressando o seu reino dentro dos diversos contextos culturais. Cuando la iglesia es enviada, Quando a igreja é enviada, no hace turismo. ela não faz turismo. Es una confrontación directa Ela é uma confrontação direta con el imperio de la muerte que gobierna las naciones. com o império da morte que governa as nações. Pero la buena noticia es Mas a boa notícia que é nuestra fe que a nossa fé vence al mundo. vence o mundo. Que nuestra fe Que a nossa fé vence al mundo. vence o mundo. Nuestra tarea es notificarle A nossa tarefa é a los notificá-los. principados y a las Os potestades que principados gobiernan e las potestades naciones que governam as nações, que en la cruz que na cruz el imperio de la muerte o império da morte fue conquistado. foi conquistado. Número 3, Número 3, innovación y adaptabilidad. inovação e adaptabilidade. Buscamos nuevas formas de comunicar y vivir el evangelio, Buscamos nova forma de comunicar e viver o evangelho, respondiendo a las necesidades y a los desafíos de cada época y cultura. respondendo aos desafios e necessidades de cada cultura. Y número 4, E número 4, la iglesia apostólica a igreja apostólica, está comprometida ela está comprometida con la multiplicación y com la a expansión. multiplicação e a expansão, decir, ou seja, La plantación a plantação de nuevas comunidades de fe de novas comunidades de fé que continúen la misión de Cristo que continuem a missão de Cristo sin comprometer la calidad del evangelio. sem comprometer a qualidade do evangelho. Tenemos dos versículos Temos interesantes sobre esto. Temos dois versículos interessantes Edificados sobre sobre el fundamento isso. Edificados de sobre los o apóstoles fundamento y de los dos profetas, apóstolos e profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo sendo mismo. Jesus Cristo a principal pedra angular. Y Hechos capítulo 1, verso 8. E Atos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último e de la sereis tierra. minha testemunha em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Pero ¿dónde nace esta identidad apostólica? Mas onde esta identidade apostólica nasce? Esta identidad apostólica Essa identidade apostólica nace en Jesús nasce em Jesus, como el apóstol enviado por el Padre. como o apóstolo enviado pelo Él Pai. es el modelo perfecto del ministerio apostólico. Ele é o modelo perfeito do ministério apostólico. Él fue enviado por el Padre. Ele foi enviado pelo Pai. Juan 20, 21 João 20, 21 dice: como el Padre me envió, diz: como o Pai me enviou, así yo los envío. assim eu também os envio. Y Hebreos capítulo 3, verso 1 E Hebreus capítulo 3, verso 1 dice: diz: Jesús Jesus, como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. como apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Esto es interesante. Isto é interessante. Las dos funciones que el autor a los hebreos encuentra en Jesús: As duas funções que o autor aos Hebreus encontra em Jesus, el apóstol o apóstolo y el sumo sacerdote e de o nuestra sumo fe. sacerdote da nossa En fé. este sentido, Neste sentido, Jesús no solo vino a redimirnos, Jesus não veio simplesmente para redimir-nos, sino para modelar lo que significa ser un enviado con una misión divina. mas para modelar o que significa ser um enviado com uma Y me missão llama la divina. atención lo que el autor a los hebreos utiliza: E me chama a atenção aquilo que o autor aos Hebreus utiliza: apóstol y sumo sacerdote. apóstolo e sumo sacerdote. Porque si solo fuese nuestro sumo sacerdote, Porque se ele fosse somente o nosso sumo nos sacerdote, ministraría redención nos ministraria a redenção y nos suministraría gracia. e nos administraria, ofertaria graça. Dos expresiones del sumo sacerdote. Duas expressões do sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nos ministra redención Ele nos ministra a y redenção nos ofrece gracia. e nos oferece Nos dispensa graça, gracia. nos dispensa graça. Pero la gracia que recibimos Mas a graça que recebemos, tiene un para. ela tem uma razão, tem um para. Si solo nos ofrecería Se gracia, ele somente nos oferecesse graça, solo lo disfrutaríamos nosotros. somente nós desfrutaríamos. Y esto es lo que Pablo va a decir en Romanos capítulo 1, verso 15. E isso é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 15. Verso 5, perdón. Verso 5. De quien recibimos De quem recebemos la gracia y el apostolado. a graça e o apostolado. La gracia tiene un para qué. A graça tem uma razão, tem um para quê. La gracia tiene un para qué. A graça tem uma razão. Es imposible separar É impossível la separar gracia del apostolado. a graça do apostolado.
Porque si la gracia solo viene a nosotros, Porque se a graça viesse somente a nós, pero no nos impulsara para la misión, mas não nos impulsionasse para a missão, solo quedaría en nosotros. só ficaria em nós. Pablo va a decir, Mas Paulo vai dizer, de quien recibimos la gracia y el apostolado, de quem recebemos a graça e o para la apostolado, obediencia a la fe para a en todas las naciones. obediência à fé a todas as nações. Él conecta la gracia Ele conecta a graça con la identidad com a apostólica de la identidade iglesia. apostólica da igreja. La gracia no es para celebrarla, A graça não é para que a celebremos, sino para llevar a las naciones a la obediencia a la fe. mas para que levemos as nações à Y esto es obediência à fé. maravilloso, hermanos, E isso é maravilhoso, porque el irmãos. Padre no nos envía a la misión Porque o Pai não nos envia à missão sin la provisión. sem a provisão. Y la provisión no es dinero. E esta provisão não é La dinheiro. provisión no son A contactos. provisão não são La contatos. provisión es su gracia. A provisão é a sua graça. Estamos equipados con todo lo necesario Estamos equipados com tudo o que para necessitamos que esta verdad del Evangelio para que esta verdade do Evangelho llegue hasta los confines de la tierra. chegue até os confins da terra. Porque Él es nuestro sumo Porque sacerdote Ele é o nosso sumo que nos sacerdote, dispensa gracia que nos ilimitada. dispensa graça Y al mismo tiempo e ao mesmo tempo es nuestro apóstol é o nosso que apóstolo nos envía el cumplimiento que de la nos misión. envia ao cumprimento da Aleluia. missão. Aleluia. Número 2. Número 2. No. Encarnación. Encarnação. Él entró en la cultura humana. Ele entrou na cultura humana. Comprendió y participó de ella. Ele compreendeu e participou Jesús dela. no se escondió 30 años en la casa de María. Jesus não ficou escondido por 30 anos na casa de Maria. Tampoco Tampouco apareció en la tierra a los 30 años como Clark Kent. ele apareceu na terra como Clark Kent, como super-homem. No, Não. por 30 años Por 30 anos estuvo inmerso en la cultura. ele esteve imerso na cultura. Respetó los procesos culturales. Ele respeitou os processos culturais. Fue parte de la cultura. Ele foi parte da Sin cultura, comprometer su divinidad o el mensaje que fue llamado a sem anunciar. comprometer a sua dignidade ou a mensagem. Esto demuestra cómo la iglesia Isto demonstra como a igreja debe interactuar con el mundo. deve interagir com o mundo, Inmersa, imersa, pero distinta. mas distinta, separada, Relevante, relevante, pero fiel. mas fiel. Y número 3. E número 3, Jesús tuvo un ministerio transformador Jesus teve um ministério transformador a través de sus enseñanzas, através dos seus de ensinos, sus milagros, dos seus milagres, de sus relaciones. das suas relações. Nadie que se encontró con Jesús quedó igual. Ninguém que encontrou com Jesus permaneceu igual. Esto demuestra E isto demonstra el carácter apostólico de la iglesia o hoy. caráter apostólico da igreja agora. ¿Estamos bien hasta aquí? Estamos indo bem até aqui? ¿Cuál es la misión? La misión de Cristo se convierte en nuestro paradigma como iglesia. A missão de Cristo se converte no nosso paradigma como igreja. Si vemos el ministerio apostólico de Jesús Se vemos o ministério apostólico de y Jesus hiciéramos zoom con un microscopio, e colocássemos isto num microscópio, encontraríamos por lo menos 3 expresiones. encontraríamos ao menos 3 expressões. Número 1, Número 1, servicio y sacrificio. serviço e sacrifício. Él modeló una vida de servicio desinteresado Ele modelou uma vida de serviço y desinteressado sacrificial por el bien de otros. e sacrificial pelo bem de outros. La iglesia está llamada A igreja é chamada a seguir este ejemplo, a seguir este mesmo exemplo, sirviendo a las necesidades de la gente servindo a necessidade das y pessoas dispuesta a sacrificarse por causa del evangelio. e estando disposta a se sacrificar pelo evangelho. El poder del evangelio O poder do evangelho, se desactiva ele é desativado cuando la gente busca ser bendecida quando as pessoas buscam ser abençoadas y no entender e não entender que el evangelio fue diseñado que o evangelho foi desenhado para ser mártires. para ser mártires. Recibiréis poder E recebereis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo quando descer sobre vós o Espírito Santo, y seréis testigos. e sereis testemunhas. El poder O poder no es una experiencia personal, não é uma experiência no es la pessoal, sensación de un culto, não é a sensação de um culto, no es la emoción de una reunión, não é a emoção de uma no es reunião, temblar ni caer. não é tremer e nem cair. El poder O poder es la habilitación divina é a habilitação que nos divina faculta que nos capacita, para estar faculta, dispuestos a morir para estarmos dispostos a morrer por la causa del evangelio. pela causa do evangelho.
Jesús sabía esto. Jesus sabia disto. Los 12 no estarían dispuestos a morir Os 12 não estariam dispostos a morrer si el Espíritu Santo no cayera sobre ellos. se o Espírito Santo não descesse sobre eles. Un creyente lleno del Espíritu Santo Crente cheio do Espírito Santo no es solo el que habla en lenguas, não é somente aquele que fala em línguas. es el que está dispuesto a sacrificarlo todo É aquele que está disposto a sacrificar tudo por la causa del Evangelio. pela causa do Evangelho. Número 2, Número 2, proclamación y enseñanza. proclamação e ensino. Jesús proclamó el reino de Dios Jesus proclamou o reino de Deus y enseñó con autoridad, e ensinou com pero al autoridade, mismo tiempo con compasión. mas ao mesmo tempo com compaixão. La autoridad A autoridade no está separada de la compasión. não está separada da compaixão. La iglesia continúa proclamando las buenas nuevas A igreja continua proclamando as y boas enseñando novas la verdad de Dios e ensinando a verdade de Deus de manera transformadora de maneira transformadora y al mismo tiempo e ao mesmo tempo accesible. acessível. Y número 3, E número 3, empoderamiento por el Espíritu Santo. empoderamento pelo Yo Espírito sé que Santo. esta palabra empoderamiento está muy de moda. Eu sei que essa palavra empoderamento está muito na Mujeres moda. empoderadas, Mulheres empoderadas, iglesias empoderadas. igrejas empoderadas. Pero veamos su sentido, por favor. Mas vamos ver aqui o seu sentido, por favor. Jesús ministró en el poder del Espíritu Santo, Jesus ministrou no poder do Espírito Santo, realizando obras que demostraban realizando obras que demonstravam el reino de Dios en acción. o reino de Deus em ação. No podemos hacer esta obra Não podemos fazer esta obra sin el Espíritu Santo. sem o Espírito Santo. La dependencia del Espíritu Santo A dependência do Espírito Santo es esencial, é essencial, no es opcional. não é opcional. La iglesia es más efectiva A igreja é mais efetiva cuando es guiada por el Espíritu Santo. quando é guiada pelo Espírito Santo. Pero cuando pierde la dirección del Espíritu Santo, Mas quando perde a direção do Espírito Santo, se mete en problemas ela se mete em que problemas sin el Espíritu Santo das quais sem o Espírito Santo son comunes que pasen. são problemas comuns que aconteçam. Pero bajo la dependencia del Espíritu Santo, Mas debaixo da dependência do Espírito Santo, los márgenes de errores disminuyen. as margens de erros caem, Vamos diminuem. camino a ser una iglesia Estamos caminhando a ser uma igreja con altos márgenes com altas margens de dependencia del Espíritu Santo, de dependência do Espírito Santo, llevando a los niveles más bajos los márgenes de error. reduzindo o mais baixo possível os Porque níveis de cuando se erro. trata del destino de Porque personas, quando se trata do destino de pessoas, no nos podemos equivocar. não podemos errar. Cuando se trata del destino de personas, Quando se trata do destino de pessoas, no nos podemos equivocar. não podemos nos equivocar. Cada movimiento Cada movimento involucra renuncias. envolve renúncias. Cada movimiento Cada movimento involucra sacrificio. envolve sacrifícios. Cada movimiento Cada movimento involucra inversión. envolve investimento. No nos podemos equivocar. E não podemos errar. El mandato apostólico O mandamento apostólico está presente en la gran comisión. está presente na grande comissão. Mateo capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19. versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Me puse a investigar Eu me coloquei a investigar esta expresión en su idioma original. esta expressão no seu idioma original. Y la traducción literal E a tradução literal de este versículo deste versículo no dice hacer discípulos a todas las naciones, não diz fazer discípulos a todas as nações. dice id. Diz ide. Primero, Primeiro, no es una sugerencia, não é uma sugestão, es una orden. é uma ordem. Número 2, Número 2, es apostólico é apostólico, porque es enviado. porque é enviado. Y número 3, E número 3, la asignación es específica. há uma tarefa, uma designação específica. Ide Y hacer e fazei discípulos discípulos de todas las naciones. de todas as nações. ¿En qué cambia? E o que muda isto? En lo que escuchamos ayer. Aquilo que escutamos ontem. Hacer discípulos de todas las naciones Fazer discípulo de todas as nações significa extraerlos. significa extraí-los. Voy a usar un ejemplo
para garantizar comprensión, pero no sé si es el mejor ejemplo. Eu vou usar um exemplo para garantir a compreensão, mas eu não sei se é o melhor exemplo. No sé si alguna vez vio en las películas cuando las personas son raptadas por extraterrestres. Eu não sei se você já assistiu um filme onde as pessoas às vezes são raptadas por um extraterrestre. Son sacadas, Elas são tiradas, son levantadas, são levantadas, son arrancadas, são arrancadas, pasan a la nave espacial elas vão para a nave espacial y después son vueltas a colocar. e depois são colocadas novamente. Pero cuando son colocadas, Mas quando são postas ya no novamente, son como eran elas antes. já não são como eram antes. Porque toda su configuración Porque toda a sua configuração ha sido alterada. foi alterada. Nosotros hemos sido extraídos. Nós fomos extraídos. Ahora mira a la persona que está a su lado Agora olhe para a pessoa que está ao y seu lado. dígale, yo sabía que tenías algo de extraterrestre. Eu sabia que você tinha, diga para ela, eu sabia que você tinha algo de extraterrestre. Fuiste sacado de un Você foi sistema. tirado de um sistema, Te lavaron el cerebro. te lavaram seu cérebro, Te reconfiguraron te completamente. reconfiguraram completamente, Pero no te dejaron en el espacio exterior. mas não te deixaram no espaço exterior. Te enviaron de vuelta a la tierra con una misión Te específica. enviaram de volta à Terra com uma missão específica. Tenemos una tarea específica. Temos uma tarefa específica. Sacar a otros. Tirar a outros. Sígame la analogía. Me acompanhe nesse pensamento. Yo sé que teológicamente no es correcto. Eu sei que teologicamente Pero não é sígame a correto, analogia. mas é um pensamento, uma analogia. Es como si ahora É como se agora tuviéramos un botoncito nós tivéssemos agora um que botão llame a la nave espacial. que pudesse chamar um controle remoto que chamasse a nave espacial. Oh, Ó, próximo extraterrestre detectado. próximo extraterrestre detectado. Y entonces viene la nave espacial, E então a nave espacial vem, lo saca o tira y lo vuelve a poner. e volta a trazê-lo. Eso significa Isto significa hacer discípulos de todas las naciones. fazer discípulos de todas as nações. Anunciar extracción. Anunciar extração. Apareció café. Apareceu o café. Aleluia. Tal vez si siga predicando aparezca un pan de queso. Talvez se eu continuar pregando ainda apareça um pão de queijo. Hacer discípulos Fazer discípulos de todas las naciones. de todas as nações. Esto nos marca Isto estabelece, la marca universalidad de la misión. a universalidade da missão. No es solo la nación que me gusta. Não é só a nação que eu gosto. No es solo Italia porque tiene rica comida. Não é só a Itália porque tem uma gostosa comida. No es solamente la nación de la que vinieron mis padres No para es so- devolverle lo que ellos nos dieron. Não é somente a nação das quais meus pais vieram para devolver aquilo que eles nos fizeram. La tarea A tarefa incluye todas las naciones. inclui todas as nações. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enseñándoles que guarden Ensinando-os a guardar todas las cosas que os he mandado. todas as coisas que eu ordenei. La instrucción de ir a todas las naciones. A instrução de ir a todas as nações. Subraya el avance, el alcance global de la misión. Sublinha o alcance global das missões. Trascendiendo las barreras étnicas, culturales y geográficas. Transcendendo as barreiras étnicas, culturais e Y geográficas. esto rompe el espíritu del colonialismo. E isto rompe e destrói o espírito colonialismo. Porque no somos enviados a conquistar para nuestra propia nación. Porque não estamos sendo chamados a conquistar para a nossa própria nação. Somos llamados a avanzar el reino de Dios. Somos chamados a avançar o reino de En Deus. otras palabras, Em outras palavras, hay que cambiarle el pasaporte a las personas. é necessário mudar o passaporte das pessoas. Abandonar su nacionalidad terrenal. Abandonar a sua nacionalidade terrena Y entregarles el pasaporte celestial. e entregar o passaporte celestial. Lo único que tenemos en común todos nosotros O único que todos nós temos em comum es que tenemos el mismo pasaporte. é que nós temos o mesmo passaporte. Ah, no, pastor, es que mi pasaporte es amarillo. Pastor. Perdón, es azul. Pastor, é que meu passaporte é azul. Si fuese azul y amarillo sería perfecto. Se pero fosse azul e amarelo seria perfeito. mi pasaporte es rojo. O meu passaporte é Mi vermelho. pasaporte es bordó. O meu passaporte é roxo. Todos nosotros tenemos un mismo pasaporte. Todos nós temos um mesmo Porque passaporte. nuestra ciudadanía, Porque a nossa cidadania, nuestra verdadera a ciudadanía. nossa Não verdadeira é daqui. cidadania não é daqui. Número 2. Número 2. La gran comisión incluye enseñanza integral. A grande comissão inclui ensino integral. A que guarden todas las cosas. A guardar
todas as coisas. Lo que se nos dijo ayer. O que nos foi dito ontem. Todo el consejo de Dios. Todo o conselho de Deus. Déjeme ir un poquito más rápido. Me deixe ir um pouquinho mais rápido. ¿Cuál es el papel de la cultura en la misión apostólica? Qual é o papel da cultura na missão apostólica? Para eso debemos entender lo que la cultura significa. E para isso precisamos entender o que cultura significa. La cultura es el conjunto de creencias, valores, costumbres, artes, instituciones y comportamientos. É tudo isto. Creencias, Crenças, valores, costumes, artes, instituições, comportamientos que caracterizan a una sociedad. caracterizam a uma sociedade. En otras palabras, Em outras palavras, es el lente a través de la cual las personas interpretan y experimentan el mundo. é a lente pela qual as pessoas interpretam e experimentam o mundo. ¿Cuál es la influencia de la cultura en la vida de las personas? Qual é a influência da cultura na vida das pessoas? Las culturas moldean la identidad individual y colectiva. A cultura molda a identidade individual e coletiva. Influyen las normas sociales y determina Influencia- cómo las personas interactúan entre sí. E influencia nas normas sociais e a maneira como as pessoas interagem entre si. ¿Qué tiene que ver esto con la identidad apostólica? O que isso tem que ver com a identidade apostólica? Que la iglesia fue enviada y es enviada É que a igreja foi e é enviada como un agente transformador de la cultura. como um agente transformador da cultura. No es una mejora de la cultura. Não é uma melhora da cultura. No esperamos una mejor educación. Não estamos esperando uma melhor No educação. esperamos una mejor política. Não esperamos uma melhor política. Porque Dios no está en el negocio de mejorar nada. Porque Deus não está no negócio de melhorar nada. Dios está en el negocio de hacer todas las cosas nuevas. Deus está no negócio de fazer novas todas as coisas. ¿Por qué hablamos de transformar la cultura? Por que falamos de transformar a cultura? Porque la misión de la iglesia Porque a missão da igreja es transformar, é transformar, no adaptarse. não adaptar-se. Transformar significa E transformar cambiar la significa forma. mudar a forma. Da la idea de algo que cambia de esencia y de sustancia. E nos dá a ideia de algo que muda de essência e La substância. iglesia no puede permitir A igreja não pode que permitir la cultura avance sobre ella. que a cultura avance sobre En ela. el siglo XIX, No século XIX, especialmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, e especialmente nos Estados Unidos e na muchos Grã-Bretanha, líderes cristianos como Wilberforce, muitos líderes cristãos como Wilberforce jugaron un papel crucial en la abolición de la esclavitud. tiveram um papel especial na abolição da escravatura. No se adaptaron a la cultura que normalizaba la esclavitud, Eles não se adaptaram à cultura que normalizava a sino que escravidão, la confrontaron, mas a confrontaram, guiados por los principios del guiados Evangelio, pelo princípio do Evangelho, que defienden la dignidad que defende a dignidade y la libertad de cada ser humano. e a liberdade de cada ser humano. La iglesia A igreja, tiene por lo menos estas tres expresiones ela frente tem a ao la menos cultura. essas três expressões da cultura. Número uno, Número 1, confrontación profética. confrontação profética. La iglesia está llamada a confrontar aspectos de la cultura que son Ahí- contrarios al Evangelio. A igreja está chamada a confrontar aspectos da cultura que são contrários ao Evangelho. En El Salvador, por ejemplo, No Salvador, por exemplo, Oscar Romero Oscar Romero luchó por los derechos humanos lutou pelos direitos ante la humanos pobreza extrema, diante da la pobreza represión extrema, da y las repressão violaciones. e dos abusos. Su púlpito O seu púlpito, no era cómplice no seu púlpito, ele não era cúmplice de los abusos dos abusos de su generación, da sua geração, sino que basado en los principios del Evangelio, mas que fundamentados no princípio do Evangelho, en la vida del Evangelio, na vida do los Evangelho, confrontaba. ele os confrontava. Número 2. Número 2, Redención cultural. redenção cultural. Redimir y transformar elementos culturales, Redimir e transformar elementos culturais, infundiéndolos con significado y propósito, infundindo-os com significado e propósito, alineados a los principios del reino. alinhados aos princípios do Por reino. ejemplo, Por exemplo, La iglesia del primer siglo a igreja do primeiro século, fue una iglesia de avanzada en la redención de los valores familiares. ela foi uma igreja de vanguarda nos valores familiares. La iglesia comenzó a infundir nuevos valores en la cultura romana, A igreja começou a infundir novos valores na cultura romana, especialmente en tres aspectos: especialmente em três aspectos: familia, dignidad de la mujer, dignidade da los mulher, niños as y el crianças cuidado de los e o marginados. cuidado dos marginais, Marginados. dos marginados. Isso. Número 3. Número 3. Crear cultura alternativa. Criar uma cultura alternativa.
Cuando Mao Zedong tomó el poder en China, Quando na China Mao Tse-tung tomou o esto poder, está ilustrado en el libro Caminos Olvidados de Alan Hirsch. isso foi ilustrado no livro Olvidado de Alan Hirsch. Caminho Esquecido de Alan Hirsch. Cuando la dictadura comunista tomó poder en China, Quando a ditadura comunista tomou o poder em China, la primera acción fue expulsar a todos los misioneros que no sean chinos. a primeira ação que eles fizeram foi expulsar todos os missionários que não fossem chineses. Y los misioneros tuvieron una gran reunión E esses missionários fizeram uma grande reunião, donde dijeron tenemos que discutir estrategias para la evangelización de China, onde eles disseram temos que discutir estratégias para a evangelização na porque China, sin nosotros allí la iglesia en China va a morirse. porque sem nós ali a igreja na China vai morrer. Cuando la dictadura comunista terminó E quando essa ditadura comunista terminou y los misioneros volvieron a China, e os missionários voltaram à China, se encontraram que la iglesia en China había crecido de 3 millones de personas eles encontraram que a igreja na China havia crescido de 3 milhões de pessoas a más de 200 millones de personas. para mais de 200 milhões de pessoas. Porque la iglesia, Porque a igreja, cuando respeta su ADN, quando ela respeita o seu DNA, es una cultura alternativa ela é uma cultura alternativa que sabe que sabe cómo sobrevivir como sobreviver sin ser parte de la cultura. sem ser parte da cultura. Déjeme ir Me deixe ir a la parte práctica. para a parte prática. Mire todo lo que estamos pasando ahí. Veja- ¿Cómo fortalecer Como fortalecer la identidad apostólica en la iglesia hoy? a identidade apostólica na igreja hoje? Número uno, Número 1, redescubriendo el llamado apostólico. redescobrindo o chamado apostólico. Urge revitalizar É urgente revitalizar la identidad apostólica de la iglesia a identidade apostólica da igreja a través del estudio através do estudo y la enseñanza e do intencional. ensino intencional. Necesitamos Necessitamos profundizar en las escrituras. nos aprofundar nas escrituras. Necesitamos Necessitamos urgentemente crecer en la formación doctrinal, crescer na formação doutrinária, evaluando y reflexionando. avaliando e refletindo. Necesitamos evaluar Necessitamos avaliar si estamos siendo lo efectivo que debiéramos ser conforme a lo que Dios nos está hablando. se estamos sendo tão efetivos quanto deveríamos ser naquilo que Deus está nos comissionando. Necesitamos perderle el miedo a los diagnósticos. Necessitamos perder medo dos Como diagnósticos. dice el apóstol Juan, Como disse o apóstolo Juan, los diagnósticos son os fríos, diagnósticos são frios, no nos gustan, não gostamos, nos incomodan, nos incomoda, pero sirven para tomar decisiones. mas eles nos servem para tomar decisões. Como comunidades locales, E como comunidades locais, ¿estamos produciendo el nivel de impacto que se espera de nosotros? será que estamos produzindo o nível de impacto que se espera de nós? Como comunidades de fe, Como comunidades de ¿será fé, que nuestro barrio y nuestra vecindad será que sabe os que nossos existimos? bairros e vizinhos sabem que existimos? ¿O somos solo una iglesia más que tiene un cartel puesto afuera? Ou será que somos apenas uma igreja a mais que tem uma placa do lado de fora? Al mismo tiempo, Ao mesmo tempo, necesitamos ser intencionales necessitamos ser en el intencionais desarrollo de un liderazgo apostólico. no desenvolvimento de uma liderança Es decir, apostólica, ou seja, Identificar a identificar líderes con dones apostólicos, líderes com dons apostólicos, reconocerlos reconhecê-los y apoyarlos, e apoiá-los, sobre todo aquellos que tienen habilidades pioneriles, sobre todos aqueles que têm habilidades pioneiras, formación y acompañamiento. formação e acompanhamento. No le perdamos nunca Não percamos nunca el hambre de seguir aprendiendo. a fome de seguir aprendendo. Un médico Médico, estudia su carrera, ele estuda na sua carreira 6 años para recibirse de médico clínico 6 anos para se graduar como clínico médico y otros 4 años para outros hacer 4 alguna anos especialidad. para fazer alguma especialização. Pero ninguno de ellos deja de aprender. Mas nenhum deles deixa de aprender. De tiempo en tiempo. De tempo em tempo, Tienen que ir a seminarios y a eles congresos precisam ir a seminários e congressos para actualizarse. para se atualizarem. Por favor, Por favor, no creamos que ya lo sabemos todos. não podemos crer que já sabemos tudo. Expongámonos a la luz del Espíritu Santo. Que possamos nos expor à luz Para do estar Espírito atualizados. Santo, para estarmos atualizados. Número 3. Número 3, Cultivo de una cultura de envío. cultivar uma cultura de envio. Necesitamos una reforma en las misiones. Necessitamos de uma reforma nas missões.
Necesitamos una reforma en las misiones. Necessitamos de uma reforma nas missões. Por favor, dejemos de vender la idea de que los misioneros Por favor, deixamos de vender a ideia de que os missionários son personas são que pessoas tienen que morirse en los lugares donde están. que precisam morrer no nos lugares Não. onde estão. Es gente que es enviada Há pessoas que são enviadas para una tarea específica para uma tarefa específica y una dirección específica. e uma direção específica. Quiero llegar a la conclusión. Eu quero chegar à conclusão. Urge integrar la misión apostólica en la vida de la iglesia local. É urgente integrar a missão apostólica na vida integral da igreja local. Da igreja local. Esto no solamente debe verse en la iglesia global. Isso não deve ser visto apenas na igreja global. Comienza en nuestras comunidades locales. Isso deve começar nas nossas comunidades Cuando locais. mantenemos incorporada la misión Quando mantemos incorporada a missão y la naturaleza apostólica e a natureza apostólica, dentro, por ejemplo, por exemplo, de la liturgia y la música, dentro da liturgia e da música, de los testimonios y de las do celebraciones, testemunho e da celebração, de discipulados orientados a la misión, de discipulados orientados à missão, de servicio comunitario de y alcance serviços local, comunitários e alcance, de vida de oración, de uma discipulado vida y de oração, evangelización. Discipulado y evangelización. discipulado e evangelismo. Y finalmente, E, finalmente, cuando nos comprometemos quando nos comprometemos con que nuestras jurisdicciones em que as nossas jurisdições sean influenciadas sejam influenciadas por el mensaje del Evangelio. pela mensagem do Evangelho. Necesitamos Necessitamos que esta naturaleza apostólica de la iglesia que esta natureza apostólica da se igreja haga real en nuestras comunidades se locales. torne real nas nossas Y comunidades quiero locais. hacer un cambio ahora E quero fazer uma mudança aqui agora. y declarar sobre cada congregación local reunida aquí en esta mañana E declarar sobre cada congregação local reunida que aqui viene nesta un manhã. tiempo de Que revitalización. venha um tempo de Quiero revitalização. ser profético en estos últimos 3 minutos Quero ser profético nesses últimos y 3 minutos. declarar lo que he visto por el E Espíritu. declarar o que vi pelo Espírito. Nuestras comunidades locales Nos- serán revitalizadas. Nossas comunidades locais serão revitalizadas. Vendrán estrategias para impactar nuestros ámbitos locales, Virão estratégias para impactar os nossos ambientes locais. principalmente en 3 áreas. Principalmente em 3 áreas. Número 1, educación. Número 1, Y educação. esta palabra fue en mi espíritu esta mañana. E esta palavra veio ao meu espírito nesta Hay manhã. una transferencia de terrenos dedicados a la educación. Há uma transferência de terrenos dedicada à educação. Dios liberará propiedades. Deus vai liberar Dios propriedades. liberará territorios. Deus vai liberar territórios. Irás a comprar propiedades Você y te las vai darán comprar- a mitad de precio. Você vai comprar propriedades a preço baixo. Dios está comprometido Deus está en comprometido proveer em prover lo que forme la educación de la siguiente o que generación. vai formar a educação da geração próxima. Número 2, Número 2, gobierno. governo. Se abre una ventana É aberta uma janela de gobierno en las asambleas locales de governo nas assembleias que locais tendrán repercusiones en la ciudad. que terão repercussão na cidade. Los próximos días, Nos próximos dias, intendentes y alcaldes te llamarán, prefeitos, vereadores te chamarão, consejeros te llamarán, conselheiros te chamarão, diputados y senadores te llamarán, deputados e senadores te chamarão, porque hay una ausencia de dirección en el mundo. porque há uma ausência de direção no mundo. Pero la iglesia apostólica tiene respuestas. Mas a igreja apostólica tem La respostas. iglesia apostólica tiene A igreja respuestas. apostólica tem as respostas. Y número 3, E número 3, se abre una ventana é aberta uma janela para negocios que liberen. para negócios que liberem. Negocios que liberen. Negócios que liberem. Los próximos 10 años de avance Nos próximos 10 anos de avanço, en nuestra misión apostólica em nossa missão apostólica, serán respaldados por negocios. vocês serão respaldados por negócios, empresas. Dejaremos de pedir Deixaremos de que pedir millonarios vengan a nuestras que iglesias milionários venham à nossa y igreja comenzaremos a ver e começaremos a ver como hermanos como irmãos que aparentemente no calificaban para emprender que aparentemente não qualificavam para se empreender convertirán en los próximos se financistas de la transformarão nos misión. próximos anos
en los próximos financieros de nos la misión. próximos financistas da missão. Dios ha reservado las mujeres cerca de Jesús. Deus reservou as mulheres próximas de Dios ha Jesus. reservado a las Lidias para esta estación. Deus preservou as Lídias para a No próxima estação. faltará absolutamente Não nada faltará absolutamente nada para aquello que Dios para nos envía a aqueles que hacer. Deus nos envia a fazer. Y comenzará, E começará, no de afuera. não de fora. Dejaremos de pedir con la mano así. Deixaremos de pedir com a mão Y assim. comenzaremos a producir con la mano E así. começaremos a produzir com a mão assim. Necesitamos quebrar Necessitamos quebrar toda dependencia de toda entes extranjeros. dependência de estrangeiros. La iglesia no necesita A igreja não la precisa ayuda de los gobiernos civiles y políticos para hacer su tarea. da ajuda de governos civis e políticos para fazer a sua tarefa. La iglesia no necesita A igreja não precisa que Dios toque el corazón de algún millonario. que Deus toque o coração de algum milionário, Porque Dios ha reservado sus Lidias porque Deus reservou as suas que Lídias están en nuestras que congregaciones estão em nossas locales. congregações locais. Pastor, quiero declarar esta palabra sobre tu Pastor, quero casa. declarar isto sobre a sua casa. No faltará para todo lo Não que Dios te faltará envíe. para tudo aquilo que Deus te enviar. Aparecerá dinero en el pez. Aparecerá dinheiro no peixe, Aparecerá dinero abajo de la roca. debaixo da rocha, Pero no será un estorbo. mas isto não será um No empecilho. será un estorbo. Não será um empecilho. Porque no somos mendigos. Porque não somos mendigos. Porque no somos dependientes Porque de não lo que somos podamos hacer. dependentes do que possamos fazer. No dependemos de nuestra tarjeta de crédito para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Não dependemos do nosso cartão de crédito para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Porque cuando nos dedicamos a la Porque edificación, quando nos dedicamos à edificação, Dios se encarga. Deus se encarrega. Dios se encarga Deus se de encarrega que todo sea liberado de que tudo seja para el liberado cumplimiento de la para o misión. cumprimento da missão. Ponte de pie, por Se favor. coloque de pé, por favor. Estamos en tiempos Estamos em de tempos fortalecer de fortalecer la identidad apostólica a de la iglesia. identidade apostólica da igreja. Porque nuestras culturas verán Porque as nossas culturas verão la cultura del reino de los cielos a cultura do reino dos céus expresarse en nuestra generación. sendo expressada na nossa No geração. esperaremos que pase la siguiente generación. Não vamos esperar que a próxima geração Como venha. dice el apóstol Juan. Como disse o apóstolo Juan, De todas maneras, de todas as formas, Dios lo hará. Deus o fará. Solo resta saber Só nos resta saber si será con nosotros. se será conosco. Amén Amém y amén. e amém.